Você acredita em Papai Noel e em promessa de político para baixar o imposto? O governo acenou o fim da taxa das blusinhas, o que até trouxe um impacto no mercado nacional. Mas mesmo no meio de tantas notícias e incertezas, o povo já deu a resposta. O Brasil quer o fim da taxa das blusinhas, mas muitas pessoas, infelizmente, já estão desiludidas com essa possibilidade. Uma coisa é fato, o tema taxa das blusinhas é polêmico. Diversos projetos de lei foram apresentados para revogar ou diminuir a taxa de importação. O mais recente é do Kim Kataguiri, que busca restabelecer a isenção de imposto de importação para compras de pelo menos até $50. Mas enquanto isso acontece no Congresso, o que o governo realmente fez? Veja essa matéria no Tecnoblog. Ela fala que o governo estuda o fim da taxa. Mas para ser bem sincero, estudar, articular, sinalizar são palavras muito bonitas, mas na prática o que vale é o que consta no Diário Oficial. E lá, a taxa continua sendo sancionada e valendo. Todo santo dia sai um malandro e um otário de casa, e quando eles se encontram, a desconfiança do brasileiro não vem do nada. Ela vem da história, e contra fatos não tem argumentos. Então observe os dados. Desde o início do governo tivemos uma avalanche de medidas para aumentar a arrecadação. Veja essa análise da CNN Brasil. Ela lista 24 medidas do governo para aumentar a arrecadação do imposto, incluindo a taxa das blusinhas. Segundo uma matéria publicada na Gazeta do Povo, o governo atual aumentou quase um imposto por mês. A matéria da Gazeta do Povo não foi publicada amplamente por jornais mainstream da internet, porém, quem acompanha a notícia sabe muito bem que praticamente todo dia tem uma notícia nova sobre o imposto, alguma coisa assim, e isso está sempre sendo alterado. A taxa das blusinhas é uma medida impopular, mas há toda uma argumentação de que ela veio para proteger o varejo nacional. Mesmo com o prejuízo bilionário nos Correios, com a grande queda do mercado de importação no Brasil, que estava a todo vapor, admitir que a taxa das blusinhas é o pior erro do governo atual e voltar atrás pode significar um sinônimo de fraqueza. Para o governo, ceder em relação à taxa das blusinhas pode significar ceder em relação a várias outras medidas impopulares, e é tudo isso que o governo mais teme. Independente da ideologia, governo nenhum quer cidadãos que brigam e lutam pelos seus direitos. Não se iludam com a narrativa, é muito mais fácil governar um povo conformado. Voltar atrás com a taxa das blusinhas significa rever medidas como o IOF, que foi criado como uma medida temporária em 1993 e hoje é um dos impostos mais odiados pelos brasileiros, o IPVA, que é basicamente o imposto sobre veículos, PIS e CONFINS, e eu posso ficar até outro dia citando medidas impopulares de imposto. É questionável o quanto a taxa das blusinhas pode ser bom para a economia brasileira. Mas uma coisa é certa, mesmo com o número de importações tendo caído drasticamente, o governo arrecada muito mais com as importações que são feitas agora. Nós já mencionamos o quanto essa medida é impopular, e também porque historicamente tem todo um contexto que puxa a probabilidade da taxa das blusinhas ser revogada lá para baixo. Mas também existe uma arma secreta que pode aumentar a probabilidade da revogação e basicamente é o conhecimento científico. Existe um conceito básico sobre economia e arrecadação de impostos que se chama a curva de Laffer. E essa curva, ela relaciona a arrecadação do governo com a carga tributária. O principal objetivo do governo é arrecadar mais, obter mais dinheiro. Porém, existe um limite sobre o quanto o governo deveria arrecadar para obter o máximo de rendimentos possíveis. Ou seja, existe um limite para onde o governo pode aumentar a carga tributária, os impostos, e isso está descrito aqui na curva de Laffer. Então, olha só, à medida que o governo vai aumentando o imposto, ele vai arrecadando cada vez mais. Porém, chega num patamar que já não tem como mais tirar do povo e a arrecadação do governo começa a diminuir, justamente porque a população para de consumir o produto que geraria a arrecadação de imposto para o governo. Então a arrecadação começa a cair. Inclusive há uma reportagem no site CBN da Globo que demonstra que fizeram um levantamento e cerca de 14 milhões de brasileiros deixaram de importar produtos, principalmente os brasileiros mais pobres, classificados como classe C, D e E. Ou seja, apenas essa matéria já demonstra que a carga tributária nas importações está sendo tão alta que as pessoas estão deixando de importar e logo o governo não está arrecadando o máximo que ele poderia com as importações. Mas detalhe, principalmente quando se trata do imposto federal, você pode ver várias informações tendenciosas na internet. Isso eu falo sem medo, porque hoje as principais matérias quando se fala de taxa das blusinhas
estão falando dos produtos importados abaixo de $50, e a taxa das blusinhas vai muito além disso. Não podemos esquecer que produtos acima de $50, em teoria, eram taxados, mas eles poderiam chegar no Brasil sem taxa, ou seja, era uma taxa aleatória. E hoje, quando você compra na fonte, é cobrado, somando ICMS e imposto estadual, 92% de imposto. Mas para produtos abaixo de $50 tinha o imposto estadual, mas era isento de imposto federal. Ou seja, hoje você ainda vê muitas matérias jornalísticas falando que a taxa de importação era isenta por conta dessa isenção para produtos abaixo de $50. Em teoria, analisando toda a situação com base nessa ótica, o governo pode muito bem falar que a arrecadação da taxa de importação era praticamente zero, estando aqui no comecinho da curva de Laffer, porque era isento. O imposto federal, é importante deixar claro, e que agora, com a taxa das blusinhas, eles arrecadam muito mais. Só que o governo pode estar arrecadando essa quantidade aqui, sendo que eles poderiam estar arrecadando essa quantidade cobrando menos imposto. Então a curva de Laffer basicamente pode ser utilizada como argumento ou para reduzir o imposto, para que o governo arrecade mais, falando na língua do governo, ou quem sabe isso, unido a toda uma pressão popular, pode ser motivo para que a isenção retorne. Mas a pergunta que não se cala é qual a probabilidade da taxa das blusinhas acabar. Como eu não sou um grande matemático, eu joguei todos esses fatores numa inteligência artificial e pedi para ela fazer um cálculo para mim. E segundo a Manus AI, que eu acho mais poderosa que o ChatGPT para fazer esse tipo de coisa, a chance da taxa das blusinhas acabar é de 20% para produtos abaixo de $50. Um cálculo que eu acredito que a inteligência artificial errou, mas ainda não deixa de ser interessante. Mas, gente, mudando de tom aqui, indo mais pro lado do bate-papo. Como brasileiro, eu fico muito triste de tantos impostos. E apesar de eu ter noticiado tantas brigas contra a taxa das blusinhas, nós estamos entendendo, o brasileiro sabe que é bem difícil da taxa acabar. E muita gente que me assiste quando nós falamos sobre esse tema me cobram para que eu saia nas ruas, para que eu organize protestos, mas muitos não perceberam que quando eu faço um conteúdo mostrando a verdade, é o meu protesto acontecendo. Eu sinto que o meu melhor eu consigo fazer aqui na internet. Talvez se eu estiver na rua, vou ser uma pessoa aleatória no meio de muitas. Mas aqui eu consigo juntar milhares de pessoas para falar sobre esse tema. Mas detalhe, isso não é sobre mim, isso é sobre nós, sobre você. Apesar da gente falar da taxa das blusinhas, alguns temas políticos, o canal em si, ele é sobre como ajudar a sua vida, como te ajudar a pagar barato nas coisas, algo que coincide muito bem com a questão de ser anti-imposto, anti-taxas, né? Porque quando a gente vasculha promoção, posta no nosso grupo de ofertas, eu tô ajudando você a manter o seu dinheiro no bolso, né? Coisa que o governo não faz por você hoje. Afinal, né, o desejo, a vontade de comprar um produto você vai sempre ter, mas às vezes o produto vai estar muito caro, o que aumenta também imposto, o que aumenta contribuição às vezes ali pro dono de loja que tá metendo a mão no produto e por aí vai. Então vou te convidar para entrar, para fazer parte do nosso grupo de ofertas. Se você for comprar um produto eletrônico, cara, dá uma conferida no grupo, tem cupom de desconto todo dia, tem um monte de promoção que a gente negocia e consegue trazer para a comunidade, não vai só para o nosso grupo, vai para a comunidade inteira de outros grupos. E detalhe, quando você compra aqui no grupo, você paga mais barato, eu ganho dinheiro, a minha equipe também que posta coisas no grupo, que me ajuda com o canal, é paga. Aqui nós temos um ecossistema inteligente em que todo mundo sai ganhando, uma relação de ganha-ganha muito maneira. Tô falando isso porque às vezes você chega aqui no vídeo e fala assim, o cara só queria vender o grupo de oferta. Então eu vou abrir o jogo com você, cara. Você tem que seguir gente na internet que é inteligente, cara. Aqui a gente fala umas verdades, a comunidade cresce, a gente ganha um dinheiro também e tá tudo certo. Então entra lá no grupo de ofertas, se inscreve no canal e é claro que eu quero saber a sua opinião sobre esse tema do vídeo, né? Comenta aí em qual situação você acha que a taxa das blusinhas realmente pode ser derrubada. Quem sabe do seu comentário pode vir uma ideia brilhante que pode ser disseminada na internet e realmente vir a derrubar as taxas. Quem sabe? No mais, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Tamo junto. Até mais.